Que tal conversarmos um pouco hoje sobre o perispírito? Vamos ver o que a gente pode trazer de mais informações sobre esse veículo. Olá, amigos, sejam bem-vindos. Esse é o Saber e Luz, canal de proposta espiritualista universalista. Eu me chamo João Marcelo Mesquita e hoje fazer um pouco diferente, já começar pelos pedidos. Você já está inscrito no nosso canal? Se não tiver, faça isso. Se inscreva aqui no nosso canal. Curta este vídeo, curta os outros vídeos que nós temos. Todos os nossos vídeos são com essas propostas espiritualistas, universalistas, e por isso nos sentimos à vontade para falarmos sobre várias filosofias, vários caminhos religiosos. Então temos vídeos um pouco mais voltados para o espiritismo, outros vão falar um pouco de Umbanda, ou de outras ordens que nos convidam sempre à reflexão, a modificação de nós mesmos no sentido de atingirmos a nossa melhor versão. A princípio, vamos falar mesmo agora sobre o perispírito. Nós já temos outros 2 vídeos em que abordamos algumas questões sobre ele. Se você não assistiu ainda, você pode ver. E qual a proposta que a gente traz, para o nosso vídeo de hoje? Retomando um pouco aquela questão do onde que a gente começa a estudar sobre o perispírito. Livro dos Espíritos, questão 93, Kardec indaga os espíritos superiores. E ele pergunta assim: o espírito propriamente dito tem alguma cobertura? Ou está, como pretendem alguns, envolvido numa substância qualquer? E os espíritos lhe respondem: o espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bem grosseira para nós. Muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e se transportar para onde queira. Aqui começamos os nossos estudos sobre, afinal de contas, o que é o perispírito. Então, temos o espírito, centelha divina, força inteligente, criada por Deus, pelo Criador, e esse espírito vai descer aos mundos transitórios, vai ter a oportunidade das encarnações, das reencarnações, através dos vários reinos. E ele precisa de alguma matéria, alguma substância que possa revesti-lo, porque a natureza do espírito e a natureza da matéria grosseira, a matéria densa dos mundos transitórios é muito diferente. Há um espaço vibratório entre um e outro, e esse espaço precisa ser preenchido por alguma espécie de veículo, uma vestimenta, alguma coisa que possa fazer essa conexão, esse link. E aí começamos a entender a questão do perispírito. Então, nesse momento, nós temos essa percepção. Somos espíritos, estamos revestidos de um perispírito. A palavra revestido não dá o significado exato, mas vamos falar um pouco mais sobre isso. E depois temos o corpo físico, para que possamos estar aqui na matéria. Então, temos esse aspecto de uma tríade. Tudo bem. Um pouco mais à frente, no livro Obras Póstumas, Kardec volta a trabalhar esse tema. Então, livro Obras Póstumas, na parte o perispírito como o princípio das manifestações. Vamos ver o que Kardec está nos trazendo aqui. Aqui ele está aprofundando um pouco mais, falando sobre de onde vem a origem do material do perispírito. Isso já tinha sido trabalhado um pouco no livro dos Espíritos, aqui ele está trazendo também, nos explicando que a sua substância é aurida, é extraída do fluido universal ou cósmico, que o forma e o alimenta, como o ar forma e alimenta o corpo material do homem. Então, desse fluido cósmico, dessa substância primordial, a substância primeira, de onde se originam todas as outras substâncias até chegar na matéria densa, como nós conhecemos aqui no nosso mundo. Informação importante, que ele também está nos trabalhando aqui sobre a densidade do perispírito. O perispírito é mais ou menos etéreo, conforme os mundos e o grau de purificação do espírito. Purificação, ele está falando sobre o processo evolutivo. Os espíritos densos,
eles se apresentam de uma maneira muito parecida com a própria matéria do mundo onde eles habitam. Assim como os mundos primitivos, mundos de provas e expiações como o nosso, são mundos muito mais densos, muito mais compactos, assim também são os espíritos, algo opacos. Eles ainda não conseguem se identificar muito com as questões do plano espiritual. Nessa fase, nós nos identificamos mais com a matéria densa. Então, sentimentos mais brutos, mais pesados, poucos sentimentos elevados, ainda em processo de desenvolvimento. Então, esses espíritos são assim, e, portanto, o seu perispírito também precisa ser mais denso para ser compatível com esses mundos e para ser uma vestimenta adequada para aquele espírito. Ele continua nos explicando sobre a questão de que durante a encarnação, naturalmente, nós vamos manter o perispírito conosco e vamos ganhar essa segunda vestimenta, esse segundo veículo, que é o corpo físico, que é uma cópia densificada do perispírito. Então, o nosso corpo físico tem todas as características que o nosso perispírito no momento tem, inclusive muitas vezes da aparência física. É natural que o nosso perispírito tenha a mesma aparência do corpo físico, porque na verdade é o corpo físico que copiou a aparência do perispírito. Até no outro vídeo que nós havíamos falado sobre isso, nós também acrescentamos a questão da genética, e isso é super importante. A carga genética que nós recebemos dos nossos pais biológicos também vão trazer uma influência. Então, é natural que nós sejamos biologicamente parecidos com nossos pais, no tipo de cabelo, a tonalidade da pele, altura, traços do rosto, enfim, essas questões. Mesmo que elas não estivessem 100% iguais no perispírito, elas vão sendo acrescentadas por uma questão genética mesmo, isso faz parte. Algumas pessoas, quando começam a se orientar pelas obras de Allan Kardec, podem ter a impressão de que, se o codificador avançou até esse ponto, é porque essas são as informações que existem sobre o perispírito, então podemos parar aí, certo? Errado. O próprio Allan Kardec nos orientou em suas obras que ele estava ali organizando, codificando, trazendo todas aquelas informações, organizando em livros, para tudo ficar de uma maneira muito didática, mas que ele sabia que o tempo de uma vida humana não era o suficiente para que todas as informações sobre tudo fossem trazidas. Isso é até uma questão de lógica. Não dá para um único autor trabalhar tudo que existe. E os espíritos superiores também o orientaram dessa forma, que o trabalho iria continuar. Em suas obras existem informações sobre isso, que ele ia trabalhar até onde fosse possível, até onde as suas forças orgânicas permitissem, e depois que ele desencarnasse, outros viriam para dar continuidade, ou até ele mesmo iria voltar. Nas obras, se eu não me engano, nas obras póstumas, tem até uma informação sobre isso, sobre a possibilidade dele voltar para dar continuidade. Mas a questão principal que nós queremos trabalhar aqui é que Kardec fez o fundamento. Ele criou ali, organizou as bases. E outros viriam mais tarde para dar continuidade. Importante também lembrar que Allan Kardec estava trabalhando conhecimentos de ordem esotérica, ocultista, que já existem no mundo há bastante tempo, mas estavam mais concentrados no Oriente. Então ele teve esse trabalho junto com os espíritos superiores de trazer esses saberes para o Ocidente. E daí era necessário que começasse devagar, um passo de cada vez. Quando se pretende trabalhar conhecimentos que são novos para um determinado grupo, não é interessante trazer tudo de uma vez ou de maneira muito intensa, porque senão isso corresponde a muita luz. E muita luz, ao invés de ajudar, ofusca. E aí assusta, preocupa, as pessoas podem não se mostrar mais interessadas. Então, por isso que, assim como nós vamos sendo alfabetizados lentamente, um passo de cada vez, em todas as matérias, Kardec e os espíritos superiores estavam ali com essa proposta de dar o primeiro passo fundamental, extremamente importante, mas o primeiro.
Então, como nós falamos, outros viriam depois para complementar. No livro Elucidações do Além, do Espírito Ramatiz, psicografia de Hercílio Mais, tem um capítulo chamado Elucidações sobre o Perispírito. E aí, o que a Ramatiz está nos apresentando? Falando sobre essa questão, né? Olha, em sua época, Allan Kardec dirigia-se principalmente aos não iniciados no estudo esotérico, que ignoravam os conhecimentos secretos do mundo oculto e da vida espiritual, tais como a reencarnação, a lei do karma e a comunicação entre os vivos e os mortos. Então, confirmando aqui o que nós havíamos dito, ele estava trazendo essas informações, embora antigas, mas para um grupo de espíritos novos, no sentido de não conheciam ainda isso, estavam tendo contato com esses saberes pela primeira vez. Então, por isso, tinha que pegar leve, tinha que começar devagar. O que esses conhecimentos esotéricos antigos nos contam? Que o organismo espiritual, que nós chamamos de perispírito, em verdade, ele é constituído por alguns corpos. Ele não é uma matéria única, compacta. Tem alguns corpos que o constituem. E aí, Hercílio Mais pergunta aqui para Ramatiz se ele poderia nos dar algumas orientações para nós entendermos essa questão de que o perispírito não é uma coisa só. E ele nos explica que o perispírito, integrado por diversos elementos, é realmente um só equipo e instrumento, que vai manifestar a vontade, o pensamento e os desejos do espírito na sua manifestação para o corpo físico. Então, a princípio, sim, podemos entender assim, um único veículo que vai transmitir os impulsos do espírito para o plano físico, para o corpo físico. E aí ele nos lembra que, além do perispírito e do corpo físico, existe também o duplo etérico. Então já temos uma informação aqui nova. Como a ponte que relaciona as manifestações do mundo espiritual e as ações do mundo físico num serviço recíproco de alta precisão. Então, o duplo etérico, esse corpo, se é que podemos botar assim, essa concentração de energia que vai fazer a conexão entre o corpo físico e o perispírito. Então, os estímulos do espírito, os desejos, as vontades que ele manifesta aquilo passa pelo duplo etérico, chega no corpo físico, ou vice-versa, algum estímulo físico nos aciona a sensibilidade aqui conectada ao corpo físico, porque não é exatamente o corpo físico que sente, é o duplo etérico que vai transmitir ali para o perispírito. Então, ele está sempre fazendo essa ponte, conectando os dois. E aí, para nós entendermos um pouco de como é que é essa questão dos vários corpos dentro do perispírito, ele nos coloca que o próprio corpo físico é uma só unidade, e, no entanto, compõe-se de vários sistemas, como o sistema sanguíneo, o sistema nervoso, muscular e por diante. Então, nós temos todos esses sistemas, essas complexidades, esses corpos, constituindo ali esse veículo que nós chamamos de perispírito. Então, fica um pouquinho mais fácil para nós entendermos os vários veículos dentro do veículo perispírito. E ele também nos lembra uma questão importante aqui sobre o duplo etérico. Quando chega o momento da morte física e o nosso corpo vai para a terra, enfim, vai ser sepultado, o duplo etérico ele também vai se dissolver. Ele vai voltar para as energias que compõem aqui a nossa questão atmosférica energética do nosso globo. Ele vai se dissolver. Assim como o corpo físico na Terra vai se dissolver, vai se decompor, ele também vai. E aí tem até uma informação curiosa, uma nota do revisor que vale a pena ser lida. Quando as noites de verão são muito quentes, o duplo etérico, em dissolvência do cadáver, chega a comburir, resultando os chamados fogo-fatos ou boitatá da crendice popular. Então, essa manifestação do fogo-fato pode ser o duplo etérico se dissolvendo, se desmanchando ali nesse processo. Nós sabemos que o duplo etérico
ele pode ser um pouco mais fluido, um pouco mais denso, dependendo das condições com que nós tratamos os nossos corpos durante a encarnação. Isso também é importante. As nossas escolhas, os nossos hábitos podem densificar ou deixar mais leve todos os nossos corpos, os nossos veículos. Então, é muito interessante, né, para nós vermos como é que esse conhecimento foi se ampliando. Primeiro, entendíamos que éramos apenas um corpo físico, em algum momento percebemos que somos um ser espiritual passando por uma encarnação. Então, eu sou um espírito neste momento usando um corpo físico. Depois, com os estudos espíritas e de tantas outras escolas filosóficas que também trabalham essa questão, nós percebemos que temos o perispírito, o corpo espiritual, e um pouco depois temos o duplo etérico fazendo essa conexão. Então é algo bastante importante para nós falarmos. Para nós entendermos essa questão de por que há essa necessidade de corpos entre o espírito e o corpo físico denso, por que há um espaço vibratório ali e ele precisa ser preenchido por corpos. Aqui no livro Elucidações do Além, Ramatiz nos explica o seguinte: é óbvio que o espírito, em face de sua natureza superior e vibração sutilíssima para encarnar-se na carne, precisa servir-se de veículos intermediários. Assim como o raio de sol não pode mover um vaso de barro, o espírito, pela sua natureza material, também não seria capaz de movimentar diretamente um corpo físico. Ele está falando bastante aqui sobre a distância vibratória, o espírito muito sutil e a matéria muito densa. O que é muito sutil não pode interagir direto com a matéria densa. É preciso descer essa vibração para que o primeiro consiga atingir o segundo. Em resumo, entre o espírito e o corpo carnal existe um espaço ou distância vibratória que precisa ser preenchido pelos corpos ou veículos da mesma substância de cada plano intermediário. Então, conforme o espírito vai descendo dos planos mais sutis para a matéria densa, ele vai passando por diferentes faixas vibratórias e vai, de alguma maneira, que nós ainda não podemos aprofundar porque ainda não compreendemos bem, ele vai aglutinando as matérias através de cada uma dessas camadas. Existem até alguns estudos, algumas teorias muito interessantes sobre a maneira como o espírito processa isso. Mas nós ainda não podemos fechar num resultado, só sabemos que de fato acontece, porque isso é necessário para ele poder se densificar e a ponto de interagir com a matéria densa, como nós que agora estamos encarnados. E aí ele conclui aqui que, considerando-se que o perispírito é justamente o equipo ou o conjunto de outros corpos imponderáveis e reais que preenchem esse intervalo vibratório, é evidente que não pode ser um corpo vaporoso qual nuvem sem pouso certo no espaço. Então, embora o perispírito seja muito sutil aos nossos olhos de encarnado, ao ponto dos espíritos estarem passando na nossa frente, nós não conseguimos vê-los, porque nesse momento encarnado estamos tentando enxergar através dos olhos físicos, mas ainda assim o perispírito é matéria, ele é denso, a ponto dos desencarnados falarem que para eles o perispírito parece grosseiro, ou seja, parece realmente matéria muito densa. Então, isso só para nós entendermos que não é porque nós não enxergamos que não existe, e não é porque a princípio foi explicado de uma maneira um pouco mais leve que o assunto não vá tomar uma complexidade quando nós olhamos ele de uma maneira mais profunda. Conforme o tempo vai passando, nós vamos tendo condições de aprender de um jeito um pouco mais profundo e os espíritos, percebendo isso, vão trazendo as informações para nos ajudar. Meus amigos, nós vamos aprofundar mais esse assunto em outros vídeos, porque realmente, como vocês podem ver, perispírito é um assunto muito rico, muito vasto e super interessante de nós trabalharmos. Então fiquem conosco, como nós falamos no começo do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, curta este vídeo, compartilhe esse conteúdo com seus amigos que você sabe que também curtem esse tipo de temática.
e vamos trabalhando juntos. Deixem aqui nos comentários o que vocês pensam sobre esse tema. Já leram outras obras que também trazem informações? Compartilhe conosco as suas ideias e até uma sugestão que você tenha para futuros temas aqui no nosso vídeo, no nosso canal. Obrigado a todos, meus amigos. Fiquem em paz, fiquem bem e até semana que vem.